Curso de VBA, módulo 3, aula extra. Dúvida dos alunos: como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Mini projeto com ListView. Tema de hoje: como localizar o ListView em referências do VBE. Como instalar o ListView em seu Excel. Como executar o prompt de comando, o CMD. E como localizar e ativar o ListView na caixa de ferramentas. Aula extra de número 1. Então, como é que a gente trabalha com um controle chamado ListView? O ListView, vamos dizer assim, ele é um controle mais avançado que o ListBox. Ou seja, ele é um controle evoluído do ListBox, digamos desta forma. Então, o ListView, ele me permite colocar linhas de grades, coisa que o ListBox não nos permite. Permite que eu faça com que eu possa colorir as suas linhas ou suas colunas de acordo com o critério, coisa que o ListBox não me permite. Permite também que eu possa incluir imagens dentro de uma coluna, dentro deste objeto, coisa também que o ListBox não nos permite. Claro, tem as suas também diferenças, os seus contras, pois o objeto ListView ele não é nativo do Excel. Então, para isso, estamos criando esta aula, para primeiramente lhe ensinar como está ativando e, caso você não tenha em sua máquina, como instalá-lo. Então, vamos lá, ó. Por ser um objeto não nativo do Excel, quando você cria uma aplicação com o ListView, você vai ter o trabalho de instalar o ListView em uma outra máquina que for executar este arquivo. Então vamos lá como é que a gente faz isso. Ó. Primeiramente, vou lhe mostrar, vou na minha guia Desenvolvedor, na opção Visual Basic. Então aqui na nossa janela do VBE, eu tenho a minha opção aqui Ferramentas. Ó. Então em Ferramentas é onde eu vou estar habilitando os meus controles adicionais, as minhas referências para que eu possa trabalhar com os controles que não são nativos aqui da nossa janela do Excel, beleza? Então observe, ó, vou clicar em ferramentas e tá aqui a opção referências, ó. Então em referências, ao clicar nela, vai me aparecer uma janelinha com várias referências onde eu posso estar selecionando. Por padrão, vai aparecer algumas que eu já tenho marcadas no meu projeto. Então vamos lá, ó. Ferramentas, referências. Então, observe as referências que me aparecem. Ó. Visual Basic for Application, para que eu possa, obviamente, estar trabalhando com a linguagem Visual Basic for Application. Por padrão, já vem marcada. Microsoft Excel 16.0 Object Libre, que é a minha versão do Excel. Oleo Automate, o Microsoft Office 16.0 Object Libre também, novamente aqui, acionado. E tenho aqui ó, o meu Microsoft Forms 2.0 Object Libre. Então esse cara aqui, o meu Microsoft Forms 2.0, é a referência que me permite utilizar aquela caixinha de ferramentas que tem os controles padrões do Excel. Ou seja, aquele Listbox, o Combobox, o Textbox. Então ele é com essa referência que eu consigo estar manipulando aqueles objetos. Então vamos lá. Ó. Como é que eu trabalho com o ListView? Primeiramente, eu vou precisar adicionar uma referência que não tem aqui dentro das minhas referências. Ó. Primeiro, você tem que ter o seguinte conceito. Se você tiver uma OCX instalada na sua máquina, que se chama MS com CTL em sua máquina, basta eu tentar localizar essa referência, marcar a mesma e já vai estar aparecendo aqui a referência que eu preciso para estar habilitando. Então vamos na prática, ó, para ficar mais claro. Ó. Eu preciso encontrar aqui o meu Microsoft Windows como Ctrl 6.0 versão 6. Então vamos tentar localizar o mesmo. Ó. Como está em ordem alfabética, posso clicar em qualquer um desses ícones, alguma dessas referências e pressionar a tecla M. Ó. E já sou redirecionado para todas as referências que começam com a letra M. Ó. Se eu tentar aqui buscar o meu Microsoft Windows, então como está a ordem alfabética, vou ignorar esses primeiros. Vamos descer aqui um pouco mais para que você perceba na prática como é que a gente vai estar trabalhando. Ó. Então, volto a frisar, como está em ordem alfabética, eu saltei alguns e vamos tentar agora começar aqui onde tem o Microsoft Windows. Então, vamos verificar se eu tenho ou não essa referência já habilitada aqui para a gente. Ó. Microsoft Windows e-mail, Microsoft Windows Style, o Microsoft Windows Media, Microsoft Windows HTTP. E observe aqui, ó, que aparentemente eu não tenho, ó. Tanto é que já acabou os Microsoft Windows, ó. Então observe que na minha máquina eu só tenho 3 referências com Microsoft Windows, ó. E não é nenhuma dessas 3 que eu estou precisando, ó.
Observe. Então, nenhuma dessas três aqui que está aparecendo para mim, nenhuma das três é a que eu estou procurando. Então, eu tenho aqui, ó, observe, um botãozinho chamado procurar. Então, ao clicar nesse botão, eu vou localizar dentro da minha pasta a OCX que eu preciso para que apareça, para que seja reconhecida a minha referência. E que OCX é essa? Ó? Será a minha MS, a nossa MS, observe aqui, ó, MS com CTL. Ó. Então, é exatamente essa OCX. Ó. E claro, como é um OCX, vai ter um ponto OCX, sua extensão. Então, a MS com CTL.OCX é a que eu vou estar buscando. O meu sistema operacional aqui, que eu estou utilizando, é os 64 bits. A minha versão do Office é de 32 bits. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em procurar e vou apontar para qual pasta eu vou querer buscar essa OCX. Então, o meu sistema operacional está lá no meu disco C. Ó. Então, eu vou clicar sobre ele. Observe aqui que eu tenho uma pasta chamada Windows. Então, vou clicar sobre ela, ó, para que eu possa entrar na mesma. Então, duplo clique nela. Então, dentro da minha pasta Windows, eu vou ter que localizar uma pasta chamada System32 e SysIO64. Então, vou colocar aqui a letra S e observe, ó, já encontrei as duas pastas. Observe aqui que eu tenho a minha System 32 bits e a minha SysIO64. Ó. Então, como o meu sistema operacional é de 64 bits, eu tenho duas pastas, a 32 e a 64. Então, eu quero que você entenda o conceito. Ó. Eu vou entrar dentro dessa pasta System 32, vou tentar localizar a minha OCX MS com CTL. Se ela existir dentro dessa pasta, vou dar um duplo clique nessa OCX e, por padrão, de forma automática, vamos dizer assim, a referência que eu preciso já vai aparecer dentro daquela minha janela das referências e já vai estar marcada. Então vamos lá. Ó. Vou dar um duplo clique na minha System 32. Então observe que eu tenho várias DLLs aqui dentro dessa pasta, como também OCX. Então se eu vim aqui digitar ó, MS com, observe que ele já me sugeriu aqui duas OCX. Ó. Reparem, eu tenho a MS com CTL OCX e a MS com CT2. A MS com CT2 é utilizado para trabalhar, por exemplo, com calendários, tipo o Montevideo. Essa MS com CTL, eu vou utilizar essa OCX para quê? Vou utilizar para trabalhar com controles como o Toolbar, como o Image List, como o TreeView, como o nosso List View, como o Progress Bar, Status Bar, como entre outros controles que não são nativos e são muito mais avançados para se trabalhar com a linguagem Visual Basic for Application na nossa plataforma do VBE. Então são controles não nativos, no entanto, se você instalar essa OCX em sua máquina, você vai poder usufruir dos controles mais avançados que você pode estar manipulando dentro do seu Excel. Então vamos lá, ó. Como eu vou estar trabalhando com a MS com CTL OCX, então vou estar selecionando esta daqui, ó, para que eu possa estar trabalhando com o nosso controle List View. Então, observe aí que eu vou novamente digitar, só para que ele apareça para mim, e vou dar um duplo clique no mesmo, ó. Dei um duplo clique e vou clicar em abrir. Ao fazer isso, ó, como eu disse, já foi carregado aqui o meu objeto, não sei se foi observado, já fez uma atualização e não foi eu que marquei. Por padrão ele vem marcado, ó, quando eu ativo, ó. E tá aqui, ó. Observe. Agora se já aparece para mim que eu estava procurando, ó, o Microsoft Windows como Ctrl 6.0 versão 6, ó. E já está marcado, ó, observe. E tá aqui ele, ó. C tá dentro do meu disco C, na minha pasta Windows System 32 e tá aqui, ó, o MS com CTL.OCX. Então estamos partindo do princípio que eu tenho essa OCX já instalada em minha máquina e já também referenciada. Então, partindo desse ponto, é dessa forma que a gente faz para que, uma vez feito isso, não precisaremos fazer novamente, ó. Então, eu dou um OK. Se eu fechar aqui a janela do VBE, novamente, ó, desenvolvedor, Visual Basic, vem aqui, ferramentas, referências, já é para aparecer para mim. Tá aqui ela, ó, Microsoft Windows
como Ctrl 6.0, ou seja, não vou precisar novamente fazer aquele mesmo processo. Então, ao fazer isso, eu posso agora usufruir de alguns controles não nativos do Excel e que são muito mais avançados e vão dar um incremento muito mais profissional à nossa aplicação. Entre eles, o controle List View. O List View, como eu disse, ele é um controle, vamos dizer assim, pós-Listbox. Então, ele é muito mais avançado. Ele permite, por exemplo, algo bem interessante é que ele permite que eu possa carregar mais de 10 colunas do que a limitação do Listbox. Volto a frisar, cada controle tem as suas particularidades, seus pontos positivos e negativos. Então, sabendo disso, se eu quero trabalhar com List View, então vou usufruir desse mesmo objeto. Ó. Então, feito isso, eu posso vir aqui, ó, clicar em inserir, vou inserir um Z-Form, observe. Clico na opção inserir. Cliquei, venho na opção Z-Form e vou inserir um formulário. Ó. Então, inserir o Z-Form. Então, tá aqui o nosso controle, o nosso formulário. Observe que já vem a minha caixinha de ferramentas junto do mesmo. Vou só aumentar aqui o nosso formulário. Então, na minha caixinha de ferramentas, observe aqui, vou navegar na mesma, não aparece o controle List View. Aparentemente não está visível. Ó. Se você observar, não tem um controle List View aqui dentro da minha caixa de ferramentas. Então, como é que eu faço para adicionar mais objetos a essa caixa de ferramentas? Basta eu clicar em algum espaço vazio aqui da mesma, ó. Vou clicar com o botão direito do mouse, controles adicionais. Ó. Então, repare, eu cliquei em qualquer espaço aqui vazio dentro dessa caixa de ferramentas, cliquei em controles adicionais, cliquei nela, apareceu essa janelinha controles adicionais e vou clicar em controles adicionais. E vai me aparecer uma outra janelinha permitindo que eu possa estar habilitando os controles que eu queira. Ó. Então, vamos lá. Ó. Vou fechar aqui novamente, só para que você veja, cliquei, controles adicionais e está aqui a minha janelinha com os objetos que eu posso estar selecionando. Ó. Então, está aqui os objetos. Se eu vir aqui e marcar ó, somente itens selecionados, vai me aparecer aqui apenas os itens que eu tenho marcados e que estão visíveis lá na minha caixa de ferramentas. Ó. Então, vou marcar aqui para que você veja quais são os objetos que eu tenho por padrão do Excel. Ó. Cliquei e observe, ó, Microsoft Forms 2.0, Checkbox, Microsoft 2.0 Combo Box. E tá aqui, como eu disse, ó, aquele Microsoft, ó, como 2.0, tá aqui ele, ó. É pertencente a essa DLL e tá aqui o que é, onde ela está salva, dentro da pasta sys e ou 64, ó. E tá aqui a DLL que permite que eu possa estar manipulando a mesma. Então, como eu disse, esses aqui são os controles que são nativos e são os controles que vêm lá na minha caixinha de ferramentas. Então, como eu quero adicionar mais controles, vou desmarcar essa opção e vamos aqui selecionar os controles que eu posso estar manipulando. Ó. Então, tá por ordem alfabética, basta eu pressionar a tecla M e já sou redirecionado para os controles que começam com a letra M. Então, vamos localizar aqui o Microsoft. Vamos localizar o Microsoft List View Controls versão 6.0. Então, vamos verificar se aparece ou não. Vou aqui descer um pouquinho mais rápido. E tá aqui, ó. Esse é o controle que a gente vai estar manipulando, ó. Microsoft List View Control versão 6.0. Lembrando, se você tiver uma versão anterior, você sempre marca atual. Então, vou marcar esse objeto. Uma vez marcado, é o mesmo procedimento. Marquei, dou um OK e não vou precisar mais fazer todo esse procedimento em um outro projeto dentro dessa máquina. Então, se eu arrastar aqui a minha barrinha, observe que está aqui o meu controle, ó, o nosso controle List View, ó. Observe. Então, se eu quiser adicionar esse List View a esse projeto, basta eu clicar sobre ele. Faço somente o contorno do mesmo. E está aqui o meu List View. Ó. Se eu executar agora, você não vai perceber diferença nenhuma dele para o Listbox, porque um detalhe muito importante que eu quero que você saiba. O controle List View permite que eu crie o meu cabeçalho, diferente do Listbox, que também permite, mas de uma forma bem manual. Então daí, ó, o nosso List View. Agora vamos partir do princípio que você não tem a OCX que eu utilizei, a MSConCTL OCX. Vamos partir desse ponto, porque quando eu vim aqui, ó, em ferramentas, referências, vamos fazer novamente o mesmo processo, ó. Eu precisei localizar minha OCX para que ele adicionasse essa referência ao meu projeto, ó. Então, supondo que eu não tenha, vou clicar aqui em procurar novamente. Então, vamos partir do ponto que, se eu vier aqui na minha pasta System32, como eu fiz, ó,
e digitasse ms_ctl e não aparecesse nada para eu poder estar adicionando. Ó. Então, o que é que eu teria que fazer? Então, vamos lá. Ó. Vamos partir do princípio. Vou descarregar aqui. Vou também descarregar este daqui. Vou fechar esse arquivo e vamos lá. Ó. Aqui na nossa pasta, eu tenho uma pasta chamada material de apoio. Ó. Então, na material de apoio, o que acontece? Ó? Antes da minha material de apoio, vejam que eu tenho 2 arquivos em Excel. Ó. Como estamos trabalhando com arquivos multiusuários, eu tenho o meu formulário separado do meu banco de dados. Observe. Então, está aqui o meu banco de dados e está aqui o meu formulário. E dentro de material de apoio, como o próprio nome sugere, é um material que vai estar lhe auxiliando a trabalhar com o ListView. Então, vamos lá. Ó. Então, duplo clique nesta pasta e está aqui algumas coisas que eu quero que você entenda. A MSKT, observe, ó, essa pasta, a MSSTKPRP, ela, dentro dessa pasta, vou dar um duplo clique na mesma, só para que você entenda o que é que tem dentro dela. Ó. Então, dentro dessa pasta, eu tenho uma DLL que eu vou utilizá-la mais para frente, para quê? Para que eu possa estar manipulando as propriedades do meu ListView. Uma vez instalado o seu ListView, não necessariamente você vai conseguir mudar as propriedades da mesma, pois a propriedade chamada personalizado tem uma caixinha lá que quando você clica, se você não tiver essa MSTKPRP instalada em sua máquina, você não vai conseguir acessar as propriedades do ListView, ou seja, você não vai conseguir personalizar ele. Claro, você pode estar personalizando mesmo via código, mas no entanto lá tem algumas propriedades bem mais interessantes, bem mais fáceis de estar mexendo do que fazendo via código. Eu estou me referindo aqui, ó. Exibi o meu Project Explorer, usei Form 1. Então, esse é o meu controle ListView, clique sobre ele, propriedades. Então, observe, ó, como eu havia dito, eu tenho uma propriedade aqui chamada personalizado, ó, e tenho essa caixinha aqui, ó. Então, é normal que você clique nessa caixinha e não abra essa janela, ó. Ela só vai ser aberta a você se você, obviamente, tiver o ListView instalado em sua máquina e também, claro, se você tiver aquela DLL, a MSSTKPRP. Beleza? Então, observe aí, ó. Eu tenho N propriedades aqui para estar configurando meu ListView sem precisar fazer tudo isso via código. Inclusive, a principal delas que é a Colorize, que é adicionar colunas ao meu ListView. Ó. Então, vamos lá. Voltando ao princípio que você não tenha a OCX instalada na sua máquina, então esse aqui é um passo mais para frente. Primeiramente, você tem que ter instalado a OCX para estar trabalhando com esse MSTKPRP. Então vamos lá. Ó. Dentro dessa pasta também eu tenho a pasta chamada OCX para instalar. Ó. Então dentro dessa pasta OCX para instalar, se eu der um duplo clique dentro da mesma, tá aqui, ó. Eu tenho a MS_CT2 para que você possa estar trabalhando com controles tipo calendário como Multivier. Tenho, ó, o MS_CTL, que é a OCX que eu estou utilizando nessa videoaula. Ó. Então já deixei facilitado para que você possa estar pegando essas duas DLLs, essas duas OCX e o que você vai estar fazendo. Ó. Muita atenção, ó. Por exemplo, ó, vou pegar essa daqui, ó. Vou dar o Ctrl C nela. Isso mesmo, vou dar o Ctrl C nela. Ó. Vou vir aqui no meu disco C. Observe. Vou vir aqui no meu disco C. Cliquei nele. Vou vir aqui na minha pasta Windows. Então, dentro da minha pasta Windows, eu vou fazer o que? Vou dar um duplo clique. Vou tentar localizar aquela pasta System32 e SysIO64. Lembrando que se for uma versão 64 bits. Se você tiver apenas a versão 32 bits, só vai ter uma pasta, que é a System32. Então, vou pressionar aqui a tecla S, só para ser redirecionado. E tá aqui a minha pasta System32, ó. Observe, ó. Então, lembre-se que eu copiei aquela OCX. Então, o que é que eu devo fazer, ó? Eu vou pegar aquela OCX e vou colar tanto dentro dessa pasta, como eu vou estar colando também dentro dessa pasta, ó. Detalhe muito importante, não pule o vídeo. Não basta só colar dessa forma que eu vou estar fazendo. Então, vamos lá, ó. Vou colar aquela OCX dentro dessa pasta, como também vou estar colando dentro desta outra, ó. Então vamos à colagem. Duplo clique no meu System32,
como eu já tenho a OCX instalada, provavelmente ele vai me perguntar se eu quero sobrepor a mesma. Vou dar o Ctrl V. Observe, você precisa fornecer permissão de administrador para copiar para a pasta. Vou clicar aqui em continuar. E observe que está lá a minha OCX instalada. Ó. Repare. A mesma coisa eu vou estar fazendo para a outra pasta. Então basta eu vir aqui na minha pasta na minha pasta Windows. Se eu fui muito rápido, vou refazer aqui, ó. Eu estou dentro da minha pasta nesse momento na pasta System32. Então vou voltar agora clicando nessa pasta Windows. Então clico na minha pasta Windows e agora eu vou localizar a minha sys. Tá aqui logo abaixo, ó. sysio64. Então vou dar um duplo clique para entrar nessa pasta. Então dentro dessa pasta eu vou fazer o mesmo procedimento, vou colar aquela mesma OCX. Então vou dar o Ctrl V, vou dar permissão para continuar o processo. Observe, e está lá a nossa OCX instalada. Ó. E agora o que é que eu faço? Bom, agora eu já posso estar manipulando o meu list view. Provavelmente pode ser que só de você fazer isso você já consiga trabalhar com o list view. No entanto, isso daqui ainda não está, como é que eu posso dizer, referenciado ao seu Windows. Ele ainda não está registrado no seu Windows. Não basta você só fazer esse procedimento. Se você fizer só dessa forma, possivelmente você já vai conseguir mexer no list view. No entanto, você não vai conseguir fazer ações, como utilizar aquela guia personalizada do list view. Porque, vamos dizer assim, você não fez o processo por completo. Então vamos lá. Como é que eu faço agora? Ó? Agora eu vou vir aqui no meu prompt de comando, eu vou registrar essas duas OCX. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa. Observe que eu abri aqui um bloco de notas. Vou só mostrar aonde é que está salvo esse bloco de notas. Então dentro da nossa pasta, vamos localizar aqui a mesma. Então dentro daquela nossa pasta, deixa eu tentar aqui localizar a parte que está o nosso projeto. Então aqui dentro da nossa pasta, observe que eu tenho inúmeras aulas dos nossos projetos. Ó. Então vamos lá. Projeto com list view. Então tá aqui, ó, material de apoio. Então dentro dessa pasta material de apoio, eu tenho aqui, ó, registrar OCX e dll.txt. Então quando eu der um duplo clique nesse documento, que é um txt, vai abrir ele aqui, ó. Então observe, ó. Então aqui eu tenho o comando que eu devo fazer para um sistema de 64 bits e aqui o comando que eu devo fazer para o sistema de 32 bits. Lembrando que eu vou fazer isso daqui utilizando a janela do prompt comando, ou seja, aquela janelinha preta do Windows, do nosso sistema operacional. Como o meu sistema operacional é 64 bits, ó, tá aqui, ó, os comandos que eu vou estar utilizando, ó. sysio64, observe como é bem simples, ó. Eu vou copiar de C2 pontos. Possivelmente eu vou estar copiando de C2 pontos até OCX, ó. Vamos verificar de onde realmente vamos estar copiando. Então basta eu copiar esta informação, colar lá dentro da minha janela de prompt comando, dar um enter para que eu possa estar registrando com sucesso. Então vamos lá, a prática, ó. Vou vir aqui na minha barra aqui abaixo de pesquisar do meu Windows e vou estar na minha barra de pesquisar do Windows. Observe aqui a mesma. Eu vou estar simplesmente digitando aí CMD, que é o prompt de comando. Então tá aqui a janela de prompt de comando. Observe aqui e observe que eu vou fazer o que, ó? Executar como administrador. Então não basta eu só clicar em abrir. Eu tenho que executar como administrador para eu fazer alterações de administrador do sistema. Então, entendido isso, vamos fazer novamente o mesmo processo. Vou colocar aqui CMD. Vai me aparecer o executar como administrador. Dei um duplo clique nele. Vai me aparecer a janela do Windows, perguntando se eu desejo realmente confirmar o processo ou não. Observe aí. Processador de comandos do Windows. Vou clicar em sim. E tá aí a nossa janelinha preta, ó. Deixa eu clicar aqui novamente. Deixa eu fechar uma. Havia feito duas vezes o mesmo processo. Então agora sim, apenas com a janelinha. Vamos lá, ó. Como eu disse, ó. Observe o nosso comando aqui, ó. Ambas as janelas. Então repare que até 32 eu não faço nada, ó.
Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou copiar aqui de C2 pontos Windows sysyo64 até aqui. Ó. Vou dar o Ctrl C. Repare que aqui eu tenho um registro para o sistema de 64 bits e o para 32 bits. E aqui eu tenho ó, mais duas referências para estar referenciando também a MS-CT2 e como o MSKTPRP, beleza? Então, o foco aqui é o List View, então eu vou fazer apenas do List View. Ó. Colei e vou dar um Enter. Este arquivo não tem um aplicativo associado a ele. Para executar esta ação, instale um aplicativo ou caso exista um já instalado, crie uma associação na janela de configurações do aplicativo padrão. Então observe, ó, ao informar essa mensagem, vou dar o OK. Se você reparar, ó, o sistema não pode executar com o programa especificado. Então o erro só decorre do que? Vou copiar esse comando aqui por completo. Ó. Vou dar o Ctrl C. Vou vir aqui na minha janelinha preta, vou dar o Ctrl V e vou dar o Enter. E observe, ó, agora sim, ele me informa, ó, DLL Resist Server, ó, C2 pontos, Windows sysyo64 ms com ctl.ocx obteve êxito, ou seja, eu obtive êxito ao instalar na minha pasta sysyo64 o ms com ctl.ocx. Então vamos lá entender uma coisa, ó. Então a primeira coisa que eu faço é colocar esses OCX dentro das pastas que eu estou agora dizendo que dentro dessa pasta eu tenho a minha OCX. O que eu estou fazendo aqui é apenas referenciando ela, apenas registrando as mesmas. Eu colei dentro das pastas a OCX. E agora na janela do prompt comando eu vim apenas registrar as mesmas. Então eu vou fazer isso para o sysyo64 e também tenho que fazer isso para a minha pasta System32. Por quê? Porque o meu sistema operacional é 64 bits, eu tenho duas pastas. Então eu tenho que referenciar em ambas as pastas a minha MS com CTL. Então vamos lá agora. Ó. Vou dar um OK. Vou vir aqui também novamente e vou copiar esse mesmo comando, ó, aqui da minha janelinha abaixo, no meu texto abaixo. E vou também dar o Ctrl V e vou dar o Enter. E observe a mensagem, ó. Agora, ó, na pasta C2 pontos Windows System 32 ms com ctl.ocx obteve êxito, ou seja, eu obtive êxito em, vamos dizer assim, em registrar a minha ms com ctl.ocx. Então basta dar um OK. Lembre-se disso, ó. Você faz isso apenas uma única vez em sua máquina e você vai fazer isso também em uma máquina de alguém que você queira pegar o seu arquivo que você construiu com o List View e queira abrir numa máquina que não está reconhecendo. Porque a primeira coisa que vai acontecer de você executar o seu arquivo em uma máquina que não tem OCX é que ele vai dizer que não conseguiu encontrar o objeto. Então, quando você vê essa mensagem, você já sabe que é porque neste arquivo que você está manipulando o seu arquivo com o List View, não tem a MS com C, a MS com CTL instalada. Pode até ser que tenha dentro da pasta, mas não vai ter referenciada ou registrada, como prefira. Beleza? Então, como eu havia dito, ó, vamos ao tema da nossa aula. Como localizar o List View em referência do VBE. Aprendemos como fazer isso. Aprendemos como instalar o List View em seu Excel. Aprendemos a executar o prompt comando. E também aprendemos a localizar e ativar o List View na caixa de ferramentas, ó. Então, essa foi a nossa aula de extra número 1. Então, para que a gente possa aprender como carregar um List View, como carregar informações para dentro do List View, a primeira coisa que a gente precisa, obviamente, é saber como ter o List View em nossa máquina. Então, vou dar um bônus a você, ó. Como é que eu faço agora para colocar aquele nosso objeto, ó, desenvolvedor, Visual Basic, como ativar esse carinha aqui, ó. Personalizado. Como é que eu faço para ter acesso a esse personalizado aqui, ó? Então é o mesmo processo, se você observar. Primeira coisa, vou também vir aqui em MSTKPPRP, observe, tá aqui ele. Vou soltar esse carinha dentro das minhas duas pastas. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele dentro das minhas duas pastas, então basta você seguir o mesmo procedimento, dar o Ctrl C nele, colar dentro das duas pastas, dentro da pasta System32 e dentro da pasta sysyo64. Feito isso, você vai vir no seu prompt comando. Vamos novamente aqui, ó, prompt comando
ainda está aberto. Vamos aqui na nossa janelinha, no nosso bloco de notas, que está disponível aos nossos alunos. Então, vou copiar esse comando aqui, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V e vou dar o Enter. E observe, ó, ele me diz que foi referenciado. Ó. Só foi possível porque eu já tenho essa pasta, eu já tenho essa DLL salva nas minhas duas pastas, na 632 como na 64 bits. Caso você não tenha, você copia e cola essa DLL nas duas pastas. E a mesma coisa eu vou fazer para a outra. Ó. Também vou dar o Ctrl C aqui, na minha janela de plano de comando, vou dar o Ctrl V e vou dar o Enter. E também vai me informar ó, que também foi possível, com êxito, eu conseguir instalar ó, ou registrar como prefira. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula extra para os nossos alunos. E no próximo vídeo a gente aprende como fazer o carregamento de informações para dentro de um list view, ou como, primeiramente, a gente vai ter que aprender como inserir cabeçalhos no list view e suas propriedades. Aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!